Então, pessoal, modo e tempo verbal. O tempo verbal, esse é fácil, vocês sabem que são três, é o presente, futuro e o passado, também chamado de pretérito, também não, mais chamado de pretérito aqui. Então, vamos ver, esse é o tempo do verbo, tempo verbal, e nós temos o modo verbal. E o modo, que é o subjuntivo, indicativo, subjuntivo e o indicativo, subjuntivo e cadê o último modo? Qual que é? Aquele de ordem que dá uma ordem. Qual que é, meu pai? Qual que é o nome? Deixa eu lembrar. Imperativo. Vou fazer um corte aqui. E o imperativo. Esses são os três modos. O indicativo, eu sempre falo para vocês que o indicativo é uma certeza. Vocês têm uma certeza que aquilo aconteceu. Já o subjuntivo, ele é uma dúvida. Uma hipótese. Uma possibilidade. Será que o microfone está pegando bem? Uma possibilidade. Certo? O imperativo é uma ordem. A maioria se resume a isso, é uma ordem. Um pedido, sugestão, enfim. Então, temos os tempos verbais aqui, que é o futuro, presente, pretérito, e o modo, que é o indicativo, subjuntivo e o imperativo. E o tempo no passado, por exemplo, ele tem o pretérito perfeito, e o pretérito imperfeito, certo? O pretérito perfeito, ou imperfeito, eu vou falar do imperfeito. Imperfeito, ele sempre vai ter uma terminação. Tem mais pelo menos uma terminação, que eu não encontrei aqui nas questões que eu fiz agora, não tinha separado, mas tem mais uma maneira de terminar ele. Mas eles sempre vão terminar com. Vá, ou ava, né? Ou cava. Ava, ia, NH. Avainha, sei lá, assim. Ava, ia, INA. E o verbo era também, que o verbo era, ele está no pretérito imperfeito, certo? Não terminou com um desse daqui, 99% de chances de ser perfeito daí, tá? Vamos ver verbos no passado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Cantar. O verbo cantar. No passado. Deixa eu aumentar o... aqui. Cantar, veja só. Cantar. Ele cantou muito. Ela cantava no barzinho. Olha só, estão aqui os verbos. O verbo cantou e o verbo cantava. Os dois estão no passado. Agora você tem que saber se é o pretérito perfeito ou imperfeito. Primeiro, vamos olhar a terminação deles. Olha só aqui, esse aqui que está terminando em ava. Esse aqui está terminando em ou, em u. Então, esse aqui é perfeito e esse aqui é o imperfeito. Porque os imperfeitos terminam com ava, com ia, com nha e o verbo era, certo? Então, você já sabe que é pretérito imperfeito do subjuntivo ou do indicativo. Cantava. Quando você ouve o verbo cantava, você tem certeza que a pessoa cantava. Não está deixando dúvida. Agora, se você
Se fosse cantasse, por exemplo, cantasse. Cantasse, sim, cantasse é uma dúvida. É uma dúvida, é uma incerteza, não sabe se cantar, é uma possibilidade de cantar. Cantaria, cantaria também é outra dúvida, uma possibilidade. Esses verbos estão no subjuntivo porque é uma possibilidade. Já no imperativo, no indicativo, eles são uma certeza, igual aqui, que é cantava é uma certeza. Cantou também está no indicativo, porque também é uma certeza, já aconteceu no passado. Então, não é uma possibilidade de acontecer ainda, de saber se não vai acontecer ou não. Ele cantou. E outra coisa interessante de falar sobre sobre o pretérito perfeito é que ela é uma ação que ela aconteceu pelo menos uma vez no passado, ou apenas só uma vez. Ele não deixa claro se ele fez mais de uma vez, porque se fosse fazer mais de uma vez, ele usaria cantava. Por exemplo, pense em uma coisa que você só fez uma vez e uma coisa que você continua fazendo, que você sempre faz. Tipo, que só faz só uma vez, assim, viajei, tá? Viajei para Paris. Eu viajava para Londres. Eu viajava para Londres. Veja só, quando eu falo eu viajei, significa que eu viajei uma vez. Eu só fui só uma vez em Paris. Mas para Londres, eu fui pelo menos 3 vezes em Londres. Fui pelo menos 3 vezes em Londres. Mas aqui não tem por. Aqui, você olhando aqui, viajou, você só consegue saber que a pessoa viajou pelo menos uma vez. Você tem como falar que ela viajou mais de uma? Não. Se eu não tivesse ocultado daqui que eu viajei 3 vezes para Londres, tem como saber que eu viajei mais de uma? Na verdade, aqui, pelo tempo do verbo aqui, viajava, dá a entender que eu viajei mais de uma vez. Eu viajei uma vez, viajei 2 vezes, então eu viajava. Eu viajava para Londres, quando eu morava em tal lugar. Eu viajava para Londres. Então, era meio que uma rotina, eu fazia por um determinado período. Eu fumava, eu fumava, fumava cigarro, fumava cigarro, fumei, fumei o quê? Maconha, fumei maconha. Significa o quê? Fumei maconha. Eu fumei uma vez maconha. Tá no passado, tá no pretérito perfeito. Eu fumei uma vez maconha. Agora o cigarro eu fumava constantemente. O cigarro eu fumava uma vez, 2 vezes. Eu passei um ano fumando cigarro. Eu fumava cigarro. Agora você já fumou, vamos ver, vou botar uma palavra aqui. Já fumou teto? Já fumou teto? Fumei teto? Teto só tinha para fumar teto só uma vez que tinha a oportunidade de fumar o teto. Então, eu fumei teto. Fumei uma vez, estava lá, não sei na onde, e fumei o teto. Tá. Fumou uma vez, então fumou o teto. Agora, se for uma coisa que fizer fazer várias vezes, vai sempre terminar, vai ser imperfeito e vai ter essas terminações aqui que vocês têm que ficar de olho. Ava, ia, nha e era, certo? Vamos fazer questões? Bora lá. Bom, para terminar aqui as questõezinhas, vamos fazer essa aqui. Qual o tempo e modo verbal da forma verbal cantava? Qual que é? Cantava. Modo verbal, que é o modo. E aí, já fizeram? Até pausa, fizeram? Porque cantava tá no passado, né? É pretérito perfeito ou imperfeito? Imperfeito tem as nossas terminaçõezinhas, né? Termina com ava, ia, nha. Aqui terminou com ava. Então, essa vez que era imperfeito. Pretérito perfeito do subjuntivo ou do indicativo? É uma certeza ou é uma dúvida que ele cantava? Não, é uma certeza, ele cantava. É uma certeza, então é indicativo. Então é pretérito imperfeito do indicativo. Certo? Faça as questõezinhas e boa sorte. Qualquer coisa, me mandem um zap. Olha essa questãozinha aqui. Julgue o item subsequente. A palavra demonstrei está no pretérito perfeito do modo indicativo do verbo demonstrar. Façam aí, dá pause e façam. Eu já vou fazer agora a questão. Então, demonstrei. Demonstrei está no pretérito? Sim, está no pretérito. É pretérito perfeito ou imperfeito? O imperfeito tem uma terminação específicazinha que eu falei para vocês, né? Que é o ava, o ia, o nha e o era.
não terminou em nenhum desses, então já sabemos que ele é imperfeito. Que ele não pode ser imperfeito, na verdade. Não pode ser imperfeito, ele é perfeito, então. No modo indicativo ou subjuntivo. Indicativo é uma certeza, indicando alguma coisa, é uma certeza, é uma coisa que aconteceu de fato, é algo certo. Como ele está no passado, cadê a palavra? Demonstrei, não gera dúvida. Eu preciso que vocês entendam que não gera dúvida. Se não é uma possibilidade, não é uma hipótese. Ele demonstrou, ele já está sabido que ele demonstrou. Eu demonstrei, né? Eu demonstraria, demonstrasse, aí sim seria uma hipótese, uma dúvida. Então seria subjuntivo, mas aqui realmente é indicativo. O gabarito é correto. Olha esse aqui. Alternativa cujo verbo destacado está na sua forma subjuntiva. Subjuntiva, ou seja, aquela que gera dúvida, que é uma possibilidade, uma hipótese. Na letra A nós temos o verbo parecia. Na letra B nós temos o seja. Na letra D nós temos o decompondo. Na letra D nós temos o contar. Qual desses está no subjetivo? É um verbo que está gerando uma dúvida, uma possibilidade, uma hipótese. Pensem aí. Deu pausa? Fizeram? Bora lá. Parecia. Parecia. Gera dúvida de que parecia? Se parecia com o sistema? Não. Se parecia, parecia. Não gera dúvida nenhuma, né? Vai acontecer isso? É uma possibilidade? Não. Não é hipótese? Não. Não é nada disso. Então, esse aqui é o indicativo. Inclusive, parecia é o subjuntivo? É o pretérito perfeito ou imperfeito? Para ser imperfeito, tem que terminar com ava, ia, nha ou era, ou o verbo era. Olha só, terminou com ia. Então já sabemos que isso aqui é imperfeito também, tá? Pretérito imperfeito do indicativo. Seja, linguistas afirmam ter confirmado a existência de mecanismos universais que facilitam a aquisição de uma língua, seja ela falada ou não. Esse seja, ele é uma certeza? Ou ele é uma possibilidade, uma hipótese, uma dúvida? Eu espero que vocês consigam ver que ele é uma possibilidade, ele não é algo que é algo que pode acontecer, seja ela falada ou não. Não é uma certeza. Ele é uma palavra, é um verbo que está no subjuntivo, tá, gente? É algo que não é certo que aconteceu ou que está acontecendo que seja. Olha aqui, as crianças expostas a esse sistema mudaram-no, decompondo os gestos em elementos menores. Esse decompondo aqui, sem dúvida nenhuma, não gera dúvida nenhuma que está decompondo, que foi decomposto ou qualquer coisa do tipo. Está decompondo, está falando que está decompondo, então tudo bem, está decompondo. Não tem como ser subjetivo, ele é objetivo. E aqui também, depois que contar com o uso de sinais. Esse verbo contar aqui, ele também não está dando ideia de hipótese ou de dúvida ou possibilidade. Então, nós temos o gabarito a letra B. Indique a opção em que o verbo destacado está no tempo pretérito perfeito do indicativo. Comete, reparou, descolorirá, serei. E aí, dá em pausa e façam aí. Já fizeram? Muito bem, vamos fazer então. Comete. Quem comete uma injustiça? Comete, está no passado? Não, não está no passado. Isso aqui está mais para mim no sentido de presente. Comete, ele comete tal coisa. Quem comete? Ok. Tá no, eles querem o quê? Pretérito. Então vamos começar procurando pretérito primeiro, né? Pretérito perfeito. Reparou. Reparou está no passado. Muito bem. Então já temos o reparou. Descolorirá está no futuro. Não tá? Vai descolorir. Então não é. Serei. Serei está no futuro também. Então já temos nosso gabarito que é a letra B. Reparou está no pretérito perfeito ou imperfeito? Perfeito. Porque digamos só por análise aqui que ele não terminou com vá, com ia e nem com nha. E nem é o verbo era. Então, por isso que ele já sabemos que ele está no perfeito. Mas você pode analisar que ele foi uma ação que foi feita uma vez. Não é aquela que se prolongava no tempo do passado. Reparou, reparou. Reparei uma vez. Reparei. Então, ele é pontual ali. O acontecimento é pontual. Não se estendeu por um período. Ele só reparou. Se fosse reparava, aí seria algo mais prolongado. Aconteceu outras vezes.
além de uma vez só. E indicativo é uma certeza. Aconteceu, ele reparou de fato, não tem dúvida de que ele reparou. Olha só aqui. Edmundo estragava tudo. Sobre o verbo evidenciado, podemos afirmar que expressa a. Uma referência a hábitos ou ações cotidianas. B. Um diálogo sincero com o leitor, dirigindo-lhe uma sugestão. Uma ação provável de acontecer, pois funciona como conduta concreta. Dúvida e incerteza, porque há remota possibilidade de efetivação do fato. Qual que é o gabarito? Façam aí, já vou responder. Dê pausa e façam. Pronto, já deram pausa? Bora fazer. Edmundo entregava. Entregava está em que tempo verbal? Está no passado, no pretérito, perfeito ou imperfeito? Terminou com ava, então está no imperfeito. Pretérito imperfeito do indicativo ou subjuntivo? Está no indicativo. É uma certeza, ele entregava, já aconteceu. Isso aqui não é uma possibilidade. Ele entregava, isso é um fato. Está no indicativo. Então, bora lá. Uma referência a hábitos e ações cotidianas. Ou seja, isso é aquilo que eu falei. Ele entregava, ele fazia isso no cotidiano dele. Mais de uma vez. Ele entregava doces, ele entregava encomendas, ele entregava cadeiras, ele entregava alguma coisa. Era algo que era feito por mais de uma vez. Que todos esses do imperfeito, ele é algo que remonta que foi feito mais de uma vez com certa rotina. Igual, por exemplo, quando eu vou falar, eu comia carne. Eu costumava comer carne, desde cedo eu comi carne. Dos 11 aos 10 anos eu comia carne, certo? Então, terminou com ia, é algo que era uma rotina, que acontecia, era um hábito no passado. Então, comi. Agora, se eu comi carne de sapo. Comi carne de sapo. Eu comi carne de sapo. Terminou com i. Eu comi só uma vez carne de sapo. Então não posso falar eu comia carne de sapo. Eu comi só uma vez. Não era rotineiro aquilo. Eu comi uma vez só a carne de sapo. Então é comi. Esse é um verbo que é perfeito. Só que ele não terminou com ia. Comia, se fosse imperfeito, ia ser eu comia sapo, carne de sapo. Então eu comia com certa frequência no passado. Então, por enquanto, a letra A está mais fácil de ser o que a gente está procurando. Um diálogo sincero com leitores, dirigindo uma sugestão. Não, Edmundo entregava tudo. Não tem nada de sugestão aqui não. Uma ação provável, não é provável, porque é uma certeza, está no indicativo. Dúvida, incerteza, não, porque está no indicativo. Gabarito. Olha isso aqui. Os verbos encontre, desfrute, evite, inclua, tente e procure estão conjugados no. Façam aí. Dê pausa aí no vídeo e faça essa questãozinha. Já acharam? Essa é fácil, né, gente? Sabemos que isso aqui, desfrute, evite, inclui e tudo mais, está no imperativo. São ordens, são sugestão, são comandos. Imperativo afirmativo. Como que é o imperativo negativo? É não desfrute, não evite, não inclua, não tente, não procure.